corrupção, sombra viva, ventre negro. O que falar sobre esses três termos? É importante deixar uma coisa clara. O Deus único, ele veio à Terra de forma física. E quando ele pisou os seus pés na Terra, a sua sombra projetada criou uma antítese do mesmo. Essas discussões estão diretamente relacionadas à parte metafísica e à parte teológica superna, que poucos vão discutir dentro do mundo de Beauregard. Mas falando de forma cosmológica e sendo direta, quando Deus colocou o pé na Terra, ele gerou uma sombra. E essa sombra, ela procurou no corpo dos humanos, no seio dos seus corações, qual era um lugar, uma lacuna deixada pelo Deus, que ela pudesse se enfurnar. Nós escolhemos, depois de algumas pesquisas, que a mentira era um dos nossos sentimentos de atitudes erradas mais antigas do ser humano. E foi ali que a sombra se instalou. A partir desse momento, em cada ser humano de Beauregard, houve uma mácula deixada pela sombra, tendenciada à mentira. Ponto. Entendemos até aí. Quando você age através da mentira e você age de forma egoísta, você cede os seus instintos à sombra, você galanteia e você começa a flertar com a possibilidade de ser corrompido. E o que são as possibilidades de ser corrompido? É agir de acordo às provações ou 5 ímpios que existem dentro do cenário de Beauregard. Pense nas provações parecidas com os pecados capitais da Igreja Católica que nós estamos tanto acostumados. Porém, diferente de 7, temos apenas 5. Quando você flerta com os ímpios, quando você cede às provações, como a igreja chama, você tende a chamar a atenção da sombra. Então você é um homem, um assassino, e você, por algum motivo, você cede aos instintos, a ira, a luxúria, a inveja, você cede. Há uma chance que a sombra preste atenção em você e fala, esse cara tem potencial. E é a partir desse momento, onde há, tanto de forma narrativa, quanto dentro das regras do Crônicas RPG, a possibilidade da corrupção. A corrupção, ela surge como um flerte. Há a possibilidade que você galanteie com as sombras, que você se torne um consorte da mesma. De forma menos ciente, até a forma de abraçá-la completamente. Então há a possibilidade com que o seu nível de corrupção ele vai aumentando ao longo do jogo. É importante deixar claro que todos os jogadores, todos os personagens criados no Crônicas RPG iniciam o jogo pelo menos com um nível de corrupção. O nível vai de 1 a 6, como o Crônicas lida com esse número, né, constantemente no seu sistema. Então todas as pessoas, de criança a idoso, foram tocados pela corrupção, pelo menos em algum momento. Seja o irmão que já empurrou o outro e por isso é paraplégico, seja alguém que roubou o negócio de alguém, seja o escravo que tomou o lugar do seu dono, não importa. Todas as pessoas já cometeram atos pecaminosos, errados, cederam à aprovação e por isso são tocados de algum nível pela corrupção. Certo? Então é importante deixar isso claro, que dentro do sistema Crônicas e dentro do jogo Beauregard há um medidor de corrupção, onde demonstra o quão distante ou quão próximo está do personagem ceder por completo para a sombra. E esse ceder à sombra traz alguns benefícios. E quanto mais benefícios, maior a sua chance de se corromper. Quanto mais você se corrompe, mais benefícios, mais corrupção, até que o seu personagem se deita completamente com a sombra e pode chegar ao momento de você perder o seu personagem por ele se tornar uma antítese daquilo que deveria ser um personagem jogador. Então falamos da mentira e falamos da corrupção. E o que seria o ventre negro? O ventre negro, ele é nada mais do que um local onde realmente a maldade, a intenção da sombra, aquilo que nós temos como a perversidade da sombra, e esqueça um pouco da ideia de horror exposto e simplesmente violência, aonde o poder da sombra realmente ocorre de forma espontânea e direto, acontece em pequenos ventres negros. Há ventres menores, há ventres maiores. A intensidade de um ventre vai possibilitar ao narrador colocar desafios maiores, colocar tramas maiores e poder utilizar o poder da sombra de forma mais direta.
Então, uma pequena vila onde o sacerdote local faz sacrifícios a um dos ímpios, ou a uma cidade onde utilizam um grande fosso e uma criatura horrenda lá embaixo serve como um deus que é lançado pequenas crianças para a plantação, ou coisas piores ainda, ali pode ser um ventre negro. Um local onde a influência da sombra é direta, onde ela pode ocorrer de forma muito mais ofensiva. Isso dá ao narrador a possibilidade de fazer com que alguns locais específicos dentro do seu jogo ele tenha maior liberdade para lidar tanto com os ímpios, quanto com criaturas únicas do cenário, quanto com as influências diretas da sombra. Isso é feito para deixar realmente com charme. Não existe catálogo, não existe mapas. Os Ventre Negros são nada mais nada menos do que uma ferramenta narrativa para o narrador para poder analisar locais onde a sombra tem maior ou menor influência. Por último, novamente, sombra viva. A sombra viva é a antítese do Criador. A função da sombra viva é matar, é pilhar, é tomar a terra, é transformar o homem sedento da sua necessidade, é fazer com que o homem tropece frente às provações. E a sombra viva, como dito em outros vídeos, a sombra viva não tem o poder direto de agir contra o homem, exceto quando está dentro do ventre negro. Ali ela tem um pouquinho mais de liberdade, mas em geral a sombra viva ela age dentro do coração dos homens, fazendo com que os homens se tornem mentirosos. E dentro da mentira, junto com a mentira e através da mentira, ela consegue fazer com que o homem se afunde em um lamaçal e cada vez mais tropece frente às provações e se corrompam. Então a sombra viva, ela é aquela que rege a alcova profana, lá o lar do capiroto. Os humanos e o plebeu normalmente não utiliza esse termo como um inimigo. É a sombra viva, nossa, que sombra viva. Não, o termo diabo ainda é utilizado, o desenho do diabo ainda é utilizado, mas o diabo ele é um consorte da sombra. É como se a sombra fosse uma categoria acima e o diabo fosse ali o seu gerente principal, certo? A sombra viva ela é a maior e o grande oponente, o grande inimigo dos homens, o grande inimigo do Criador. Então a sombra, é preciso lembrar que é diferente da visão do diabo, que pode ser malévola e violenta, e porrada e sangue. Penso na sombra viva realmente como uma criatura que está acima, obviamente já deixo claro da nossa compreensão, por ser uma criatura antítese ao Criador do mundo. Mas a sombra viva, ela tem intuitos e interesses muito acima. E recentemente algumas pessoas perguntaram qual é o intuito da sombra viva. Não nos cabe discutir sobre tal coisa. É uma criatura com um nível de poder, um nível de esclarecimento muito acima dos nossos interesses ou os nossos intuitos para definir quais são as suas vontades. Então não vamos discutir isso em livro e nem vamos bater o martelo. Porque se nós como humanos em milhares de anos ainda não conseguimos definir quais são os grandes planos, ou quais são as vontades, ou se existem criaturas de outras deuses e divindades, não somos nós que vamos colocar isso como martelo dentro do cenário de Beauregard. Mas é importante sempre lembrar que quase tudo do que nós vamos fazer, quase tudo que vai acontecer dentro do seu jogo, já está dentro dos planos da sombra, porque Deus morreu, como explicado em outro vídeo. Então, tendo essas três características, esses três fatos marcantes dentro do jogo de Crônicas, você consegue ver como é o grande antagonista, ou como ocorre as grandes dificuldades e as aventuras dentro de Beauregard no sistema Crônicas RPG.